Olá! Na edição anterior do nosso programa, nós exibimos a primeira parte de uma matéria sobre vacinas. Nela, nós explicamos como as vacinas funcionam. Agora nós vamos exibir a segunda parte e você vai entender os cuidados que os cientistas tomam para garantir que elas sejam seguras e eficazes. Já que está todo mundo esperando por uma vacina contra a Covid-19, vale a pena ficar informado sobre esse tema. Na primeira parte desta matéria sobre vacinas, nós explicamos como elas surgiram e como funcionam. Mas nesse momento em que esperamos por uma proteção contra a Covid-19, existe uma pergunta que todo mundo já deve ter feito pelo menos uma vez. Por que demora tanto para desenvolver uma vacina? Para começar, todo projeto tem um desafio enorme para superar. Quando se pesquisa um medicamento contra uma doença, em algum momento pode ser necessário testá-lo em pessoas que já estão doentes para saber se o remédio é eficaz. Se elas forem curadas sem sofrer efeitos colaterais graves, é um bom sinal. Mas com uma vacina é diferente. Você tem que testá-la em pessoas que ainda não estão doentes. E você não pode injetar o vírus nelas. Você administra a vacina e espera que elas entrem em contato com o patógeno sem se infectar. Por isso, na última fase de testes, é preciso ter milhares de voluntários. E todo o processo inclui inúmeros protocolos de segurança para não colocá-los em risco. E aí eu tenho que acompanhar essa pessoa, uma população restrita e depois uma população grande de pessoas. Então por isso que é longo. Quando uma empresa desenvolve um alimento industrializado, tem que prever que ele pode ser usado por milhões de pessoas em diversas situações. E o produto tem que manter suas propriedades em diferentes condições. Isso é ainda mais sério com uma vacina. Por isso, as pesquisas seguem regras rígidas para atender a 3 pilares: segurança, eficácia e qualidade. Como eu garanto que a minha matéria-prima tenha qualidade, que todos os insumos que vão ser colocados juntos ali tenham qualidade e que aquele produto tenha qualidade? Quando eu falo de qualidade, eu estou falando realmente da entrega de uma concentração que seja eficaz, que seja segura para o indivíduo, mas também que garanta, por exemplo, estabilidade. E no caso da vacina contra a Covid-19, há um desafio logístico gigante. O vírus se espalhou pelo planeta, afetando populações em diferentes regiões, e nem todas são facilmente acessíveis. Na região amazônica, nós temos vilarejos locais em que só se chega lá através de barco. Como é que tem que se conservar a vacina até que ela chegue ao momento de ser aplicada no indivíduo? É refrigerada? É congelada? Mas aqui vai uma boa notícia. A ciência aprendeu muito com pandemias anteriores, e esse aprendizado está sendo útil para acelerar a criação de soluções contra a Covid-19. Mesmo que o vírus sofra mutações, estaremos melhor preparados para enfrentá-las. É o que acontece com a gripe. Todo ano temos uma nova campanha que usa uma versão atualizada da vacina. Mas por que todo ano? Porque todo ano o vírus da influenza é um vírus diferente, é um vírus novo. Mas a gente tem a tecnologia da vacina, a gente sabe que essa vacina é eficaz, sabe que essa vacina é segura e a gente pode utilizar isso como ferramenta. E aqui vai outra boa notícia. O Brasil tem uma vantagem adicional na corrida para conter a Covid-19, porque nós temos experiência em grandes campanhas de vacinação. O nosso programa de imunizações é fantástico. A quantidade de vacinas que são distribuídas gratuitamente para a população e nós temos locais que produzem essas vacinas, coisa que outros países não têm. Mas Edward Jenner, o médico que abriu o caminho para a invenção das vacinas, talvez ficasse decepcionado hoje em dia. É porque ainda existem pessoas que são contra o uso dessa invenção. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde elegeu os movimentos antivacinas
como uma das 10 ameaças à saúde global. Eles ainda não são expressivos no Brasil. Mesmo assim, segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal no país está em queda nos últimos 5 anos. A gente tem sarampo, que tem uma disseminação muito mais alta do que o coronavírus. A gente tem cachumba retornando, você imagina? Nós estamos na segunda década, entrando na terceira década do século XXI, e a gente está tendo problema de novo de cachumba no Brasil. Em outubro de 2020, havia mais de 50 vacinas contra a Covid-19 em alguma das 3 fases de testes clínicos com humanos, 11 delas já na fase final. É importante que haja mais de uma opção disponível no mundo, afinal, não dá para imunizar toda a população do planeta ao mesmo tempo. Diferentes vacinas podem ser usadas em regiões distintas do mundo. Eu estou muito esperançosa e otimista. Alguma vai dar certo. Alguma não, várias vão dar certo. Para terminar, vale a pena mostrar um exemplo de como as vacinas podem ser eficientes. Os registros indicam que mais de 300 milhões de pessoas morreram no século XX vítimas da varíola. Mas campanhas maciças de vacinação, felizmente, mudaram essa história. A varíola foi considerada erradicada do planeta Terra em 1979. Não tem mais. Olha o sucesso de uma vacina. A Universidade Presbiteriana Mackenzie tem uma longa história, por isso faz questão de preservar a memória, resgatando imagens e relatos dos milhares de alunos que já passaram por aqui. E isso tem gerado reencontros e muitas lembranças. E foi o que aconteceu recentemente em um evento que celebrou a história de um dos cursos mais antigos da instituição. E eu estive lá. A placa em madeira exposta na Universidade Presbiteriana Mackenzie, na capital paulista, é um marco para o curso de Direito da instituição, que há 61 anos formava a primeira turma. Era uma faculdade romântica, os professores eram românticos, eram professores de alto conhecimento jurídico na época. Todos os professores da Faculdade de Direito de São Francisco vieram dar aula aqui para a primeira turma. Então nós fomos privilegiados. A foto do advogado Armando Iazeta está logo ali, no início da primeira fileira. Além de ter feito parte da turma, ele também foi um dos fundadores da Associação dos Bacharéis da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a ABAMAC, que reúne antigos alunos da instituição. Ele também acompanhou a reinauguração da placa e as homenagens feitas aos docentes. Eu lembro do dia que você tirou aquela foto? Lembro. Como foi? Mais de uma. Porque ou ria ou mudava a cabeça, mas foi emocionante. Emocionante depois ver o resultado. Este quadro foi feito pelos alunos da primeira turma, que tinham esse costume, né, antigamente, de fazer quadros que mostrassem, era como um álbum de formatura, né? Eles faziam com as fotos de todos e entregavam para a faculdade, deixavam na faculdade. Ele ficava comumente lá no prédio 3, onde era a faculdade de Direito. Depois ele foi tirado de lá e foi entregue como acervo para o Centro Histórico. Como forma de homenagear, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, fez a reinauguração e exposição da placa depois de um rigoroso processo de pesquisa e restauro. Muito nos alegra o trabalho que o Centro Histórico e Cultural Mackenzie tem desempenhado no sentido de preservar a memória, seja através desses objetos, dos nossos prédios, da memória dos áudios e vídeos e toda a matéria escrita, porque nós precisamos rememorar muitas vezes e dar graças a Deus, mas também destacar o esforço daqueles que contribuíram com muito suor, com muita dedicação, que se alegraram, que sofreram, enfim, por todos os momentos, porque a vida é assim. Houve a contratação de um especialista, toda a parte em madeira do quadro foi recuperada,
As fotos foram sendo todas elas restauradas, algumas foram sendo refeitas a partir de negativos reencontrados, a partir de fotos que foram refeitas dos livros de formatura. E assim, gradualmente, o quadro, depois de um ano de trabalho, ele foi totalmente restaurado. Essa placa é não apenas um registro histórico, fruto de uma obra de restauração feita pelo Centro Histórico e Cultural Mackenzie, mas é um memorial. Ela foi aposta aqui nesse hall para que todo novo aluno, ao passar e ver essa placa, possa ser inspirado e desafiado a continuar este legado da Faculdade de Direito, que é uma das principais faculdades da nossa instituição. Portanto, é um memorial à fé, à dedicação e ao sacrifício que foi feito por esses pioneiros e pelos que sucederam até chegar nas gerações atuais. O curso de Direito foi um dos primeiros da instituição e, em mais de meio século de existência, ganhou notoriedade com egressos de destaques. A Faculdade de Direito, ao longo dos seus 61 anos, tem oferecido para a cidade de São Paulo, para o Estado e para o Brasil, os melhores nomes na área do direito. São pessoas que galgam postos expressivos na sociedade, no comércio, na indústria, na educação, mas que levam a qualidade do ensino que obtiveram aqui no Mackenzie e retribuem para a sociedade aquilo que aqui aprenderam, ofertando do seu conhecimento. Nossos índices hoje são todos de excelência, todas as instituições que avaliam as faculdades, avaliam a Faculdade de Direito do Mackenzie como uma instituição de excelência, uma das melhores do país, e os nossos alunos têm obtido os melhores resultados, sejam nas competições estudantis, vencendo os campeonatos, sejam na advocacia, onde se destacam nos grandes escritórios, seja na vida pública, nas carreiras públicas, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. A Revolução dos Bichos foi uma obra que me marcou muito. Não só porque eu gosto do autor, né? Jorge Orwell é um autor muito bom, muito forte nas suas escritas, mas porque é uma obra que até hoje é atual. Ela consegue mostrar todo um conceito, uma estruturação, desde até com a própria invasão, com a própria expulsão do dono, com a organização pós, estrutura que foi criada pelos bichos, e eu acho que é uma obra fantástica e que até hoje tem muito perfil do que acontece em várias sociedades hoje no dia a dia. Por isso que ela me marcou bastante, apesar de ser uma obra já com mais de 40, 50 anos aí de existência. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. O programa Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha, você pode acessar o nosso site mackenzie.br para ficar ligado em cursos, projetos e atividades que rolam aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Lembrando que nós temos encontros marcados todos os sábados às 10h15 da manhã na TV Cultura. E eu espero vocês lá. Até mais!